Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial do canal do Soutilha. Meu nome é Bruno Soutilha e hoje eu ensinarei como transformar elementos planos e monocromáticos em desenhos tridimensionais com luz e sombra. Eu já criei aqui duas paletas de cores, considerando a cor original, que é a do meio. Tudo que estiver à direita é sombra e tudo que estiver à esquerda é luz. Já tenho aqui aberta a área de trabalho do primeiro exemplo. Nós vamos transformar o círculo azul em uma esfera com luz e sombra. Então a primeira coisa que vamos fazer é selecionar aqui a ferramenta pincel entre o band-aid e o carimbo na minha barra de ferramenta. Com o pincel selecionado, eu pressiono a tecla Alt e vou selecionar com o conta-gotas. Estou com Alt pressionado, pessoal. Percebam que quando eu pressiono Alt, aparece aqui o conta-gotas. Tem a opção aqui também de selecionar o conta-gotas pela barra de ferramentas. Tá? Vou selecionar a cor aqui original do círculo, que é essa do meio. A cor automaticamente aparece aqui no meu seletor de cores, na parte de baixo da minha barra de ferramenta. E aqui eu tenho uma gama enorme de tonalidades desse azul que eu selecionei. Então, quanto mais para baixo, mais escura a cor fica. Aqui para o lado direito ela fica mais viva, para o lado esquerdo mais esmaecida. Nós vamos manter aqui a cor original, clicando em OK. E agora eu vou selecionar aqui a ferramenta elipse. Quando eu pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto, percebam que eu tenho aqui uma elipse. Mantendo o Shift pressionado, eu tenho um círculo perfeito. Soltei o botão do mouse, está criado aqui o meu círculo azul. O segundo passo é rasterizar a camada desse círculo azul que eu acabei de criar. Eu venho aqui na camada, clico com o botão direito do mouse, seleciono rasterizar camada. Percebam que se eu utilizar o pincel desta forma, a tinta é vazada para o lado de fora da minha área. Não, eu preciso de precisão nesse trabalho. Então eu venho aqui na varinha mágica, que é uma ferramenta de seleção, clico no meio do meu círculo, obviamente com a camada dele selecionada aqui na barra de camadas, e vou começar a pintar aqui, transformá-lo na minha esfera. Vamos começar pelas sombras, ou seja, pelas cores mais escuras. Com o pincel selecionado, com Alt pressionado, eu seleciono aqui o meu azul mais escuro da minha paleta. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho para 156. Na verdade, um pouco menos. Ok? E vou diminuir um pouco a opacidade para 59, 61%. E começo a pintar cuidadosamente aqui a lateral da minha esfera. Vale lembrar, pessoal, que se a sombra está aqui do lado esquerdo, isso significa que a luz incide aqui mais para o lado direito. Então, quanto mais aqui para a direita, mais claro vai ficar o meu desenho. Estou percebendo que eu não tenho um azul escuro o suficiente para a minha parte esquerda. Então eu venho no seletor de cores, seleciono uma cor aqui mais abaixo e consegui aqui uma tonalidade mais escura. Vou reduzir aqui o tamanho do meu pincel e venho cuidadosamente aqui pintando a borda do meu círculo. Perfeito. Vou selecionar essa outra cor aqui ao lado da cor original. Vou aumentar um pouco o tamanho do meu pincel e vou dar mais uma pincelada aqui na borda do círculo. Agora vamos começar a utilizar as cores de luz por essa primeira cor à esquerda da minha cor original. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho do meu pincel e venho aqui para o lado onde a luz incide e vou pintar um pouquinho aqui
Vocês percebam que eu já tenho uma esfera, é uma esfera opaca, e para que ela tenha mais brilho, nós vamos selecionar cores mais claras, como essa outra aqui. Diminuo só um pouquinho aqui o tamanho do meu pincel e pinto mais um pouco. E quanto mais cores claras eu inserir aqui nesse centro, maior será a impressão de que trata-se de um objeto polido, um objeto brilhoso. Vamos selecionar aqui a primeira cor, a cor mais clara aqui da nossa escala. Diminuo um pouquinho o tamanho do pincel e pinto mais um pouco aqui para cima. Vou selecionar essa cor do fundo aqui, do fundo da nossa área de trabalho, que é um branco. Vou diminuir um pouco o meu pincel e vou dar mais uma pintadinha aqui. Percebam que eu tenho agora uma esfera lisa e brilhosa. A ferramenta pincel é ou não é sensacional, pessoal? Vamos para o nosso segundo exemplo. E já estou aqui com a minha área de trabalho do meu segundo exemplo, que é a silhueta da mãozinha. Tenho aqui uma paleta de cores com algumas opções. Não precisamos obrigatoriamente usar essas cores aqui, podemos tirar algumas cores lá do seletor de cores também. E vamos começar selecionando a área que a gente precisa trabalhar. Vocês percebam que é uma figura mais complexa, que tem cantos, né? É um desenho que exige um maior cuidado aí na nossa pintura. Vou selecionar aqui o meu pincel com a tecla Alt pressionada. Eu vou escolher essa penúltima cor aqui, aumentar aqui um pouquinho o meu pincel, estou com uma opacidade de 50% e começo aqui a seguir os limites aqui da minha mão. Trata-se de um trabalho bastante artístico, pessoal. Pode ser que na primeira vez que vocês tentem, vocês não consigam um resultado 100%, mas isso vocês conseguem aí com o tempo, com bastante treino. Percebam que eu apliquei aqui, não apliquei aqui, onde tem aqui um vínculo entre um dedo e outro, né? E a gente vai aplicando com bastante cuidado e prestando bastante atenção no efeito que a passagem do pincel promove aqui no nosso desenho. Vocês percebam que a gente já começa a ter aqui uma impressão de profundidade. Vamos selecionar agora uma cor um pouco mais clara. Do lado direito aqui da minha cor original, eu tenho uma outra tonalidade. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do meu pincel, posso manter aqui os 50%, ou melhor, vou diminuir só um pouquinho para 30%. Dessa vez eu já posso subir mais um pouquinho aqui para a ponta do dedo, tá? Agora eu vou começar a trabalhar nos detalhes da mão. Os vincos contidos aí nas articulações aqui dos dedos, preciso selecionar uma cor um pouco mais escura, um pincel bastante reduzido. Acho que o pincel ainda está muito grosso, vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel para 8 e vou diminuir a opacidade para 19%. Vou aumentar aqui o tamanho do meu pincel e vou pintar na base dos dedos. Posso pintar um pouquinho aqui em volta da palma da mão também. Vou reduzir ainda mais o tamanho do meu pincel. Vou desenhar aqui as linhas da mão, começando aqui pela linha da vida. Vou copiar aqui da minha mão. Ela sai mais ou menos daqui e vai até aqui o início do pulso.
Tem uma outra linha que sai aqui entre o dedo indicador e o dedo médio e vem até aqui mais ou menos. Para dar uma maior naturalidade, nós podemos utilizar aqui a ferramenta Blur, que é uma ferramenta de desfoque, e pintar aqui as linhas das articulações com uma resistência de aproximadamente 70%. Então aqui as linhas também da palma da mão, essas primeiras linhas. A região menos protuberante da palma da mão é a central. Eu posso aumentar aqui o tamanho do meu pincel, escolher essa aqui, a segunda mais escura. Eu vou clicar uma vez aqui no meio. Agora vamos começar a trabalhar com a luz, selecionando aqui a segunda cor mais clara da nossa paleta e reduzindo o nosso pincel para o tamanho de 40 pixels, menos ainda 27 pixels. Eu clico aqui na ponta do dedo, pressiono o Shift e clico aqui na base do dedo. Percebam que foi traçado aqui um brilho no meu dedo. Vou dar mais uma mão para reforçar esse brilho. Posso selecionar aqui a cor mais clara da paleta. Ela é quase branca, né? Reduzir um pouquinho a opacidade. E faço a mesma coisa aqui nos meus dedos. Vou começar a trabalhar aqui na palma da minha mão. Então, as partes mais iluminadas serão as partes mais protuberantes, que são as almofadinhas em volta aqui do centro da mão. Então eu posso pintar um pouco aqui, nessa parte que é um pouco mais protuberante. Essa parte daqui também é protuberante. E essa aqui. E posso continuar, pessoal, adicionando aqui a quantidade de detalhes que eu quiser. Quanto mais detalhes eu adicionar, mais realística vai ficar a minha mão. O que a gente pode fazer agora é mexer aqui em ajustes no brilho e no contraste. Volto lá em imagem e agora ajusto aqui a minha exposição. Nós conseguimos aí alcançar resultados sensacionais aí à medida que nós vamos treinando e aprimorando as nossas técnicas. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative aí o sininho para receber as notificações. E muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.